cada um de nós, Pai. Te peço, Jesus, usa ele mais uma vez como um instrumento teu, Pai. E que tudo aquilo que o Senhor já ministrou em seu coração, que ele venha falar, Pai, nessa noite para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. E essas resenhas, não sei porque que ele está com essas coisas hoje não. Mas deixa ele. Quando for eu chamar ele, ele vai ver. For chamar Berg, ele vai ver. Profeta, apóstolo do 7º dia. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pois bem, que bom poder trazer uma mensagem, né, poder ministrar algo da parte da palavra de Deus, né. E eu quero pedir desde já que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Cante. Não pode dar spoiler, tá, tia? Jéssica, tia Mana. Glória a Deus. Que diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Deus, de estar aqui, de estar louvando o Teu nome, Pai, de estar pregando Senhor Jesus, a Tua palavra. Senhor Jesus, queremos te pedir, Deus, nesse domingo, reunidos como igreja, Senhor, reunidos em Tua casa, reunidos, Senhor Jesus, como congregação. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco, fale ao meu coração e ao coração de meus irmãos. Pai, Deus, não por nada que eu sou, Pai, mas por quem Tu és. Pai, por Tua misericórdia e graça, que o Senhor possa falar conosco, Deus, apesar de nós, apesar de nossas limitações e fraquezas. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, e já te agradecemos. Amém. E amém. Pois bem, eu terminei de assistir a trajetória cinematográfica, porque eu falo bonito agora, do Senhor dos Anéis. Quem já assistiu o Senhor dos Anéis? Eita, gostei. E eu não fiquei inspirado por conta disso, mas se você não assistiu, é realmente inspirador. E nós vamos falar um pouco de algo que tem muito em toda a trajetória ali do Senhor dos Anéis. Eu não vou falar do que acontece no Senhor dos Anéis. Se não assistiu, tem que assistir. É muito bom. Mas eu me senti assim, teve uma hora dos dias, tem muitas batalhas, muitos confrontos ali de guerra, soldado de armadura, cavalos e tudo mais. Teve uma hora que eu fiquei com vontade de levantar, pegar uma espada e sair para a guerra. Aqueles discursos, sabe, do capitão ali que passa antes do pessoal. E tem uma hora que ele fala assim: vai existir um dia em que o medo vai nos parar, mas não será hoje. Vai existir um dia em que nós temeremos o amanhã, mas não será hoje. Aí eu disse: agora eu vou levantar e vou sair. Aí eu deitei e fui dormir. Aí foi isso. Poderia, mas não. Pois bem,
a gente encontra, né, no texto bíblico uma realidade semelhante, né, um tipo de governo que tem ali também, né, de reis, e os reis eles se defendiam, era necessário ter exércitos, né, homens treinados, homens fortes, homens másculos, tipo Samuel assim, só que com uma espada que soubesse usar. Enfim, era necessário ter um exército para conquistar outros territórios, defender, né, as mulheres e as crianças. Era necessário. E a gente encontra, a partir do capítulo 17 do livro de Crônicas, na verdade, essa história de reis, né, a gente vai encontrar a partir dali de Samuel, em que o povo pede a Deus que lhes dê um rei, né, um homem que fosse rei diante deles, e Deus passa a dar reis ao povo. E durante todo o livro de Crônicas, a gente vai ver os relatos, né, de homens que foram levantados reis, o que eles fizeram durante seus reinados, com quanto tempo reinou, depois morreu e quem assumiu foi seu filho, ou, enfim, todo o desenrolar. E a partir do capítulo 17 do livro de 2 Crônicas, a gente passa a aprender a respeito de um rei chamado Josafá. Um bom nome, quem sabe? Josafazinho, vem cá. Mas não vai ser, está repreendido em nome de Jesus. Mas não vai ser, não. E a gente passa a aprender a respeito da história desse rei, né? E esse homem, ele assume ali o reino de Judá, né? O povo de Israel já estava dividido entre Israel e Judá. Então, Josafá é rei em Judá. E ali a gente começa a ver que Josafá foi um homem fiel a Deus, né? Pelo menos na maior parte do seu reinado, Josafá foi fiel a Deus. E ali como, sabe, primeiras obras do seu mandato, vamos dizer assim, Josafá passa a ensinar o povo a respeito da lei de Deus, né? Se você depois tiver curiosidade, é só ler do 17 até o 20, né? A história dele vai nesses capítulos. E ele passa a ensinar o povo a respeito da lei de Deus. E algo mais. Josafá passa a destruir altares que estavam, sabe, no decorrer da terra, altares que foram feitos para outros deuses, né? Bosques, é o que a palavra de Deus diz. Eram bosques que eram dedicados a outros deuses, a deuses pagãos. Então, Josafá faz uma reforma, uma faxina ali. Então, além de destruir os deuses falsos, ele passa a ensinar o povo a respeito do Deus verdadeiro, do Deus que tirou o povo do Egito, do Deus que fez maravilhas, do Deus que estabeleceu eles ali, sabe? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então ele passa a ensinar isso, né? E ele tem um cuidado especial. A palavra de Deus diz, no capítulo 17, que Josafá separa apenas, sabe? Pessoas fracas, pessoas simples para ensinar o povo. A Bíblia diz que Josafá escolhe os príncipes, escolhe seus príncipes, seus sacerdotes e os levitas. Pessoas, sabe, capacitadas, pessoas realmente boas. Ele não escolheu, sabe, os servos. Ele pegou as pessoas da mais alta classe e pôs a ensinar o povo a lei de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou de Josafá. E seguindo, né, seguindo a história ali de Josafá, a gente encontra uma aliança feita entre esse rei e o rei de Israel. Eles se juntam e ali eles fazem uma aliança para guerrear, para entrar em combate com outro exército, de um outro povo. E Josafá vai e tudo mais. Só que antes de ir, diz o texto bíblico que Josafá pede para que os profetas, para que Deus falasse com eles, para que eles pudessem consultar a vontade de Deus. E vem alguns profetas, né, 400 para ser específico, e ali profetizam, não, vai, pode ir, que Deus vai estar com vocês. Mas, sabe, aquela não era a palavra de Deus. Mas vem um profeta de Deus e diz, se você for, você vai morrer, dizendo ao rei de Israel. E a gente conhece essa história, é conhecida,
né, em que o rei de Israel tenta ali, sabe, enganar Deus e vai com uma roupa normal. Ele troca de roupa, tira as roupas de rei, e está muito claro na minha cabeça, lá no Senhor dos Anéis, é diferente, é uma roupa diferente que o rei coloca, é mais bonito, o cavalo dele é mais, sabe, é mais protegido, tem couraça, tem escudo, a espada dele, e é o cara que vai ali na frente, e ele vai diferente, ele vai como se fosse um servo. Mas a palavra de Deus, sabe, Deus não erra, Deus não mente, Deus não muda a sua palavra. E diz que alguém, sabe, um arqueiro, solta uma flecha ao acaso, e ao acaso atinge o rei. Sabe, entre uma couraça e outra, entre uma armadura e outra, ali no vinco, e o rei morre. E diz que Josafá é cercado e pede ajuda a Deus, e pede ali ajuda ao Senhor, e o Senhor dá. E o Senhor ajuda, e o Senhor livra Josafá, poupa a sua vida. E essa aliança provocou em Deus ira. Deus ficou irado porque o rei Acabe não era um rei bom, não era um rei, sabe, era um rei pecaminoso. E Deus ficou irado com a aliança que Josafá fez com esse rei, mas teve misericórdia dele. E esse rei passou a continuar a ensinar o povo a respeito de sua lei, passou a continuar, sabe, estabeleceu líderes em cada cidade do seu reino, sabe, juízes que pudessem julgar a causa do povo com justiça, sabe, sacerdotes que pudessem ensinar a lei de Deus. E estava tudo bem, né? O reino de Judá estava prosperando. Deus estava fazendo aquele rei ser um rei forte, sabe, ser um rei poderoso entre o povo, ser grande, ser respeitado. E havia paz no reino. Havia ensino da lei de Deus, havia, sabe, pessoas que estavam ensinando a respeito da lei do Senhor. Amém? Amém? Todo mundo aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus, meu filho. Dê lugar. E diante disso, diante de um rei que estava agradando a Deus, diante, sabe, de um rei que estava procurando ser zeloso, sabe, diante de um rei que procurava ser fiel a Deus, o que é que acontece? O que é que acontece? Então vem a paz. Na verdade, diante de um rei que estava procurando agradar a Deus, se levanta um outro exército. Se levanta um outro povo que vem para atacar, né, o reinado de Josafá. E Josafá, que já havia experimentado a guerra, que já havia, sabe, guerreado, ele tem medo. Ele fica com medo. Ele tem seu coração atribulado, ele tem seu coração angustiado. Ele vai enfrentar uma outra guerra, um outro povo, um outro exército, e ele teme. E a palavra de Deus diz que Josafá pede socorro a Deus. Que Josafá pede ajuda ao Senhor. Que Josafá, como rei, proclama, anuncia um jejum entre o povo. Um jejum para que todo mundo, sabe, pudesse pedir socorro a Deus. E ele ora. E ele faz uma oração muito bonita, a partir do versículo 6, 2 Crônicas 20, versículo 6. E diz assim, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois teu nome está nesta casa.
E clamaremos a ti e na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que oração, né? Que oração sincera, verdadeira. E que oração com fé. Porque a fé, ela é algo que ela é baseado. Ela tem um firme fundamento. A fé, ela tem memória. Né? A fé, ela olha para as coisas que Deus fez e lembra. Ele é o mesmo. E esse rei, ele se prostra e ora e diz: Senhor. Ele lembra de quem Deus é, primeiramente. E diz: não és tu o Deus dos céus? Porventura, não és tu o dominador sobre todos os reinos? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. É uma oração que começa, apontando para quem Deus é. Lembrando de quem é o Deus de Israel, de quem é o Deus da lei, de quem é o Deus criador. E diz: não é tu o Deus dos céus, Senhor? E logo em seguida, esse homem, ele tem uma memória. Ele lembra do que esse Deus, que é o Deus dos céus, fez. Não foi o Senhor que trouxe a semente do teu amigo Abraão até aqui? Não foi o Senhor que tirou os povos que estavam aqui e nos deu essa terra por herança? Não foi o Senhor? E só então ele faz o pedido: Senhor, tem um povo, na verdade 3, que estão vindo ao nosso encontro. E Senhor, nós não temos força. Mas foi o Senhor que nos colocou aqui. O Senhor não vai julgar esse povo. O Senhor não vai agir contra esse povo. E ele fecha a oração com afirmação de confiança. Deus, em nós não há força. Não há força em nós, mas no Senhor há. Os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus por essas palavras. Glória a Deus por esse coração que foi encontrado pelo Deus de verdade, pelo Deus verdadeiro. E diante dessa oração, estão ali o povo diante do templo, está o rei orando, prostrado, em jejum. E se levanta um profeta, e Deus entrega uma mensagem a um profeta, entrega a resposta à oração a um profeta. E essa resposta não poderia ser melhor, não poderia ser mais fácil de dizer. Quem não queria ser esse profeta? O profeta vem e tem a palavra de Deus, e Deus responde algo positivo. E ele diz: esta luta não é de vocês. Esta luta é minha. Pode deixar aqui comigo. Essa daqui, outra vez você luta, mas dessa vez sou eu. Às vezes, Deus nos dá uma palavra difícil, uma palavra dura, uma exortação, um chega para lá para a gente falar para alguém. E é difícil, às vezes, falar isso. É difícil. Mas uma palavra dessa aqui é tranquila. Uma palavra dessa é bom demais. Nessa peleja não tereis de pelejar. É um glória a Deus engasgado que fica aqui, meu filho, já está pronto para sair. Glória a Deus! Aleluia! Não é não? É glória, meu filho, é glória. Mas, após ouvir essa mensagem, após ouvir a resposta de Deus,
esse rei louva ao Senhor. E diz que o povo louva e se alegra. Porque não vai ser destruído, obviamente. Porque Deus vai livrar eles, óbvio. Mas a palavra de Deus foi. A mensagem de Deus, a resposta de Deus para aquele povo foi: parem, se levantem e vejam a salvação do Senhor. Vocês não vão precisar fazer nada. Eu vou lutar essa guerra. É a palavra de Deus. Aquele povo. Só que tem uma cena no terceiro filme, são 3. Foi a primeira vez. E demorei quase um mês para assistir os 3, porque assisti em prestação, porque é muito grande os filmes. E tem uma cena no último filme, que é um tema bem pentecostal, né? Senhor dos Anéis e o retorno do rei. Glória a Deus! E tem uma cena de combate, de confronto ali, em que é parecido com essa cena aqui. Então, os homens estão lutando contra um grande exército de orcs, né, que são os monstros ali. E eles estão em um número muito menor. Estão muito, muito, muito menor. Porém, começa a chegar, e eles vão à guerra, e eles vão com bravura, e tem o discurso lá, né, e dá estufa o peito, sim, eu vou também. E, sabe, é desse mesmo jeito. Daqui a pouco começam a chegar outros exércitos, outras criaturas ali para ajudar eles. E eles ganham a guerra, mas não necessariamente só por seus méritos. Ganham porque outros exércitos somaram a eles. Aqui, além disso, além da ajuda do Senhor, o Senhor mandou eles irem para a guerra. O Senhor não mandou eles ficarem em casa, sentados, mas disse: vocês vão, mas lá vocês não vão fazer nada. E a gente está falando, não é de um cara que nem eu, que mal sei segurar uma espada. Que nem consigo, né? Devo ficar tremendo assim, pesar. A gente está falando de um rei que tem conhecimento de guerra. De um rei que já esteve na guerra antes. Que sabe que para vencer uma guerra é preciso estratégia, homens fortes, quantidade, número, cavalos, espadas bem afiadas. E esse rei agora escuta de Deus dizendo: vá e não faça nada. Vá e não faça nada. E a estratégia que esse rei toma, e a estratégia que esse rei faz, opera ali, e diz aos seus soldados nós vamos louvar a Deus. Nós vamos colocar os músicos na frente. Aí é nessa hora que é triste fazer parte do Ministério do Louvor. Não! Eu não sou do louvor. Eu não estou na escala. Jordan estaria na escala, com certeza. Hudson do tribal. Coloquem os músicos na frente dos soldados armados. Glória a Deus. Né? E eles vão. E a palavra de Deus diz no versículo 22: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Irmãos, o Senhor cumpre a sua palavra. Deus não mente. Deus não muda de ideia. Deus não se arrepende do que ele fala. E ele disse para o rei: essa guerra é minha.
vocês não terão que fazer nada. E ao passo que eles chegam ali ao campo de batalha, a guerra já tinha acabado. Por quê? Porque Deus disse. A guerra já havia acabado porque Deus disse que aquela guerra não era deles. Esse Deus livrou o seu povo sem que lutassem, sem que fizessem nada além de louvá-lo com alegria. Com certeza eles estavam cantando Cordeiro e o Leão. Ó portas, levantai, esse é o nosso Deus. Tu não ia, tá vendo? Perdesse. E por meio disso, por meio desse feito, a palavra de Deus diz no versículo 30 desse capítulo que a notícia correu. A notícia correu. O Deus de Israel livrou eles. O Deus de Israel matou 3 exércitos, destruiu 3 exércitos, sem que o povo de Israel, sem que o povo de Judá fizesse nada. E a palavra de Deus diz que isso trouxe medo aos povos ao redor. As pessoas tiveram medo do Deus de Israel, do Deus de Judá. E glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse acontecimento. E essa história, ela nos traz várias lições aqui. A gente pode tirar a lição do Deus que cuida do seu povo, do Deus que tem cuidado do seu povo, do Deus que ouve as orações do seu povo, do Deus que não mente, do Deus que responde e quando diz, está dito, e não volta atrás, e não muda. A gente pode tirar a lição da fidelidade do rei. Se você ler os outros reis de Israel, havia sempre essa inconstância, essa infidelidade. Havia um rei que era bom e que obedecia a Deus, e depois vinha um outro que não era, e que adorava outros deuses, e que levava o povo à idolatria e ao pecado. E Deus se irava, e Deus castigava, então o povo voltava a ele. Mas havia infidelidade, havia inconstância do povo. Mas esse rei não, esse rei foi fiel, esse rei aprendeu e ensinou a respeito da lei de Deus. E até mesmo, uma das lições mais importantes, talvez, a obediência à ordem de Deus. Deus deu uma ordem àquele rei que não foi uma bênção. Eu vou lutar. Mas foi uma loucura. Vão e não façam nada. Foi um desafio. Era preciso muita obediência a Deus para fazer isso. A estratégia que Deus deu foi: não faça nada. Irmãos, de forma parecida, semelhante, existem momentos em que nossa vida a gente se encontra assim. Sabe? Assim como Josafá, existem momentos em nossa vida em que o inimigo se levanta, em que a gente está fazendo a vontade de Deus, em que a gente está ensinando a respeito da lei de Deus, em que a gente está destruindo os altares dos deuses pagãos, dos deuses falsos, e se levanta contra nós o inimigo do Senhor. E se levanta contra nós o inimigo, e nós temos medo. E aqui a primeira coisa que a gente deve aprender com esse rei, ele teve medo. E ele não foi até outros reinos pedir ajuda, ele foi ao rei dos reis. Ele foi ao rei de toda a criação e disse: o Senhor é o Deus dos céus. Ele pediu ajuda a Deus. E muitas das vezes somos nós nessa posição, na posição de cercados pelo inimigo. E devemos pedir ajuda a Deus. Devemos pedir ajuda ao Senhor. E diante disso, irmãos, somos levados, a algumas reflexões. Uma delas é: o que teria acontecido com aquele reino se Josafá tivesse desobedecido à ordem de Deus? Deus disse para ele: levanta, para, e você vai ver a salvação que eu vou trazer. Vá à guerra, mas não faça nada.
O que teria acontecido se Josafá tivesse desobedecido a Deus? E a questão é que obedecendo a Deus ou não, obedecendo a palavra de Deus ou não, esse rei, ele teria adorado. O ponto é, esse rei, se ele tivesse obedecido e ele obedeceu a ordem do Senhor, ele adorou ao Senhor. Mas se ele tivesse desobedecido, ele teria adorado. E daí você pode perguntar, mas como assim? Como é que ele teria adorado? Como é que ele adoraria em desobediência? Não pode. Pois é. Se Josafá tivesse considerado a palavra de Deus como loucura e reforçado os seus homens, colocado armaduras mais fortes, afiado mais as espadas, aumentado o seu exército, ele teria adorado mesmo assim. Mas ele teria levantado um altar à força dele e teria adorado a ela. Haveria adoração saindo daquele homem, mas não seria adoração a Deus. Haveria adoração, mas seria adoração à sua força, à sua inteligência e à sua estratégia. Haveria adoração, mas não seria o homem que disse: não és tu, Deus, o Senhor dos céus? Não. Haveria adoração, mas seria adoração a Josafá, que grande rei que eu sou forte, tenho um exército muito bom. Se ele tivesse fugido, se ele tivesse se enchido de medo e dado ouvidos ao seu medo e fugido e simplesmente ido embora, ainda assim haveria adoração. Ele teria levantado um altar e colocado ali o seu medo e adorado ele. Teria se prostrado e dito: sabe, isso aqui é o que merece a minha adoração, isso é o que merece a minha obediência, o meu medo. Haveria adoração. Se ele saísse dali e tivesse procurado o conselho de outros profetas, de outros reinos, profetas de outros povos, e escutado os seus deuses, haveria adoração, mas a deuses falsos. Haveria adoração, esse homem obedecendo ou não. A única coisa que mudaria seria o objeto da adoração. Ele decidiu adorar ao Senhor Deus. Ao Deus que pegou um homem e fez desse homem uma nação. Ao Deus que pegou essa nação e livrou da escravidão no Egito. Ao Deus que fez esse povo passar pelo Mar Vermelho. Ao Deus que fez esse povo conquistar uma nação, que estabeleceu, que construiu um tabernáculo. Ele decidiu adorar esse Deus, mas ele não havia apenas essa opção. Ele poderia ter tomado uma outra alternativa, tomado um outro caminho e adorado outro Deus. Irmãos, não existe guerra de um lado só. Não existe guerra de um exército só. E o lado de lá, o exército de lá, não vai apenas nos assistir parado, enquanto nós adoramos e obedecemos a Deus, ao Deus verdadeiro. O exército de lá, o exército que vem contra nós, o exército do inimigo, o exército de Satanás não vai esperar parado enquanto a gente adora e obedece ao Deus verdadeiro. Satanás vai nos tentar, vai tentar nos fazer adorar a nós mesmos. Satanás vai nos tentar nos fazer adorar a nossa própria força. Vai tentar nos fazer adorar o nosso medo. Vai tentar nos fazer adorar a Ele. Lembre, nem Cristo foi poupado dessa tentação. O próprio Satanás chegou a Cristo e disse: se tu prostrado me adorares, tudo isso aqui será teu. Porque nós seremos poupados disso. Porque nós
seremos poupados dessa tentação. A tentação virá. A tentação virá, mas cabe a nós ter memória. Cabe a nós lembrar de quem é o nosso Deus e das coisas que Ele fez, assim como esse homem fez. Nós adoramos aquilo que amamos. Um ponto importante a notar aqui, nesse texto, nessa guerra diferente, nessa vitória extraordinária, é que não temos um tipo de arma secreta no louvor. Não é isso que o texto está nos mostrando. Nós não temos um segredo. O segredo daquela vitória não foi a música. O segredo daquela vitória foi a obediência à palavra de Deus. O que fez o exército ficar confuso e atacar um ao outro não foi o som do tribal de Hudson. Não foi o som dos tambores. Não foi o som das trombetas. Não foi o som alto e forte daquelas trombetas. Não foi. Mas foi o Senhor. O segredo daquela vitória não foi a música. Eles poderiam ter ido em silêncio, mas resolveram cantar. Resolveram cantar porque a bondade de Deus dura para sempre. Resolveram ir cantar para chegar lá e não fazer nada. Essa era a ordem. Nós vamos cantando e quando chegar lá não faremos nada. Mas o segredo daquela vitória não foi as músicas que foram cantadas, não foi os instrumentos que foram tocados, mas foi o Senhor. Ele disse, e porque Ele disse, Ele fez. O Senhor disse que a luta não seria do povo, mas sim dele. E ao chegar lá no campo de batalha, o que o povo encontra é uma guerra que já tinha terminado. Porque Deus não muda de ideia. Lembre-se, Deus não mente. Deus não muda de ideia. A sua palavra não volta atrás. O segredo não é cantar. O segredo não é tocar. O segredo não é fazer barulho quando a luta vem, quando o inimigo cerca. Não é esse. O segredo é obedecer e confiar nas palavras de Deus. O segredo de alcançar a vitória é obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Ele poderia ter dito várias coisas. Ele poderia ter dito, vão, lutem e vocês vão ganhar. Poderia. Como fez em outras ocasiões. Como fez com Josué. Ele poderia ter mandado novamente dar 7 voltas ali. E ali não existe poder nas 7 voltas de Josué. Mas existe o poder na ordem que foi dada. Deus mandou. Não foi Josué que disse, vou pesquisar aqui, como é que ganha, o pessoal está ganhando batalha agora? São 6 ou são 7 voltas? Eu não lembro. Não, Deus disse e Ele fez. E por isso foi vitorioso. E por isso venceu. O segredo de vencer o inimigo, de vencer as batalhas, não está necessariamente em algo que a gente possa fazer. Não existe uma receita. Ou melhor, existe. Existe pedir ajuda ao Senhor, ouvir a sua voz e então obedecer. E se, obviamente, se a obediência fizer a sua boca abrir com um louvor a Deus, então, meu filho, cante nessa terra. Se a obediência a Deus te fizer louvar a Ele, então louve. Mas o segredo é obedecer a Deus. O segredo é conhecer a Deus. Nós adoramos aquilo que nós amamos.
Perceba, se Josafá amasse a sua força mais do que a Deus, ele teria adorado a sua força e teria feito um exército mais forte. Se Josafá amasse o seu medo mais do que a Deus, ele teria fugido e teria adorado o seu medo. Se Josafá amasse os reinos desse mundo mais do que a Deus, ele teria feito alianças com outros reis. Adorar é amar. Adorar significa amar. E amar também é obedecer. A arma secreta daquela batalha não foi o louvor, mas foi a adoração. Ele adorou porque obedeceu. E obedeceu porque amava a Deus. E amava a Deus porque o conhecia. Nós adoramos, nós conhecemos o que nós adoramos. No versículo 6, no começo da sua oração, aquele homem, aquele rei, disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá conhecia ao Deus que ele servia. Só dá para amar quem nós conhecemos. Só dá para conhecer alguém se nós amarmos essa pessoa. Josafá sabia quem era o seu Deus. Josafá sabia quem era o seu Deus porque foi zeloso em aprender a lei de Deus. Em aprender aquilo que esse Deus, ele sabia quem era Deus e o que esse Deus havia feito. Ele sabia a respeito do seu poder e ele diz: no Senhor, na tua mão há força e poder. E não há quem te possa resistir. Irmãos, quem aqui viu Deus abrindo o mar? O mar lá de Israel, fora d'água. Quem aqui viu? Só aquela menina ali. Ó. Ela disse que viu. Ah, tá certo. Quem é aqui que estava lá? Quem aqui que estava lá quando Deus parou o sol para Josué? Quem aqui que estava lá quando Deus enviou as pragas ao Egito? Quem estava lá? Dado. Tirando um dado. Quem estava lá quando havia uma nuvem durante o dia e uma tocha, uma chama durante a noite? Quem estava lá quem daqui estava lá quando Deus fez pão descer do céu para alimentar o seu povo, quando fez sair água de uma rocha? Quem estava lá? Ninguém. Josafá também não. Josafá não tinha visto nenhum desses feitos de Deus. Josafá também não tinha visto nenhum desses milagres. Mas havia uma lei, havia um registro que dizia que o Deus de Israel criou todas as coisas e que esse Deus viu todo mundo e escolheu um homem para que desse homem fizesse um povo. E que de forma fantástica e extraordinária tirou esse povo da escravidão. E ele creu. Porque aquela era a palavra de Deus, porque aquela era a lei de Deus. Ele também não viu. E nós devemos entender que a palavra de Deus merece a nossa confiança. E que quando o inimigo nos cerca e quando o medo chega à nossa porta, nós devemos lembrar de quem Deus é e do que Deus já fez. Devemos lembrar que Deus não mente. Devemos pedir ajuda a Deus. Devemos colocar os nossos olhos nele. E devemos ouvir as suas ordens e confiar. Devemos ouvir as suas ordens e colocar nele
A nossa obediência é a nossa confiança, não nos nossos braços, não nas nossas estratégias, não nas nossas ideias. É nele, é na mão dele que há força e poder. Irmãos, mais uma vez, não existe guerra de um lado só. Nenhuma guerra é feita de um exército apenas. Mas e se ao mesmo tempo que o exército de lá, que Satanás tenta nos fazer adorar deuses falsos, nós fazemos parte de um exército. Nós estamos do lado de cá e o nosso Deus, o nosso capitão, coronel, nosso rei, ele fala, ele nos dá a ordem de como venceremos as guerras, ele nos dá a ordem de como nós venceremos a batalha. Do lado de cá também tem um exército, do lado de cá também há um Deus para adorarmos. Na verdade, do lado de cá existe o verdadeiro e único Deus que deve ser adorado. Do lado de cá também há força. Uma força que não pertence aos soldados desse exército, mas está nas mãos do Senhor, do Rei. Está nas mãos do nosso Rei que vai à nossa frente. Do lado de cá há a confiança de que ninguém e nada pode resistir ao nosso Rei. Porque Ele é o Deus dos céus. Irmãos, nós aprendemos muito com a história de Josafá. Muito. Mas se nós adoramos o que nós amamos, e se conhecemos aquilo que adoramos, então nós devemos seguir o exemplo desse rei, que se dedicou a conhecer a Deus e a sua lei, e destruiu os altares dos deuses falsos. Nós devemos nos arrepender. Nós devemos nos arrepender se estivermos dando ouvidos a outro Deus que não seja o nosso, a outro Deus que não seja o Deus dos céus. Nós devemos nos arrepender se estivermos fazendo da nossa força o nosso Deus, da nossa inteligência a nossa garantia. Nós devemos nos arrepender se nós estivermos colocando a nossa confiança nos outros. Nós devemos nos arrepender e voltar a Deus e pedir ajuda a Ele e confiar nas suas palavras. E assim nós vamos amar mais ao Senhor. Nós devemos nos dedicar a conhecer a Deus e a sua palavra. Porque quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós vamos o amar. E se nós amarmos a Deus, então a nossa obediência estará nele. Então nós vamos adorar a Deus da forma correta. E vamos confiar, até mesmo quando esse Deus nos disser, não faça nada. Vá para a guerra e não faça nada. Não leve nem espada. E eu gostaria de encerrar com o versículo 12. Ainda no trecho da oração de Josafá, que diz: Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti.